Bom, 3 em 1 começa quente hoje com os números da nova pesquisa do Ibope, a corrida presidencial. Vamos a eles. Jair Bolsonaro se manteve estável na primeira posição com 28% das intenções de voto. Fernando Haddad se consolida em segundo ao passar de 19% para 22%. O petista deixou Ciro Gomes para trás. O candidato do PDT é o terceiro com 11%, o mesmo percentual do levantamento realizado na semana passada. Para você que nos acompanha em vídeo, os números estão aí na sua tela. Geraldo Alckmin cresceu dentro da margem de erro, de 7 para 8, oscilou, né? E Marina Silva caiu de 6 para 5. O Instituto também simulou alguns cenários de segundo turno. E Bolsonaro tem um desempenho ruim. Ele perde para Ciro, para Haddad e para Alckmin e empataria com Marina Silva. O líder nas pesquisas também vai mal quando o assunto é rejeição. Nesse quesito, ele marca 46% contra 30% de Haddad. Um provável rival no segundo turno, considerando os números deste momento. 12 dias, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, tem várias coisas que a gente vai ter de analisar ao longo do programa a respeito dessa nova pesquisa. Aparentemente, Jair Bolsonaro sofre o efeito de algumas coisas combinadas que atingiram sua candidatura desde a semana passada. Um deles, os ataques ali que ele passou a sofrer dos adversários. Na propaganda eleitoral dos adversários e também nas entrevistas dos mesmos. Quando começa a ser comparado ao PT como dois polos extremistas da eleição, quando falas suas a respeito, por exemplo, de elogios a Hugo Chávez na década de 90 foram resgatadas pelo PSDB, mas também sofre por alguns atropelos da sua própria campanha, por alguns ruídos surgidos no interior da sua própria campanha, a saber, as falas do Paulo Guedes sobre propostas econômicas ainda não aprovadas, sobre os tais superpoderes dos partidos no Congresso que tirariam dos deputados prerrogativas que são individuais hoje em dia, passaria essas prerrogativas às bancadas. Tudo isso parece ter formado um caldo de cultura que, pelo menos por hora, levou à estagnação do Bolsonaro. A gente não sabe se é o tal teto finalmente encontrado ou se ele fez uma espécie de stop and go, deu apenas uma parada para voltar a crescer mais à frente. E por que eu acho que isso pode vir a acontecer? Pelo fato de que o Haddad não estagnou, continuou crescendo. Cresceu na pesquisa BTG Pactual de que tratamos aqui ontem e cresceu também no Ibope. Então, esse eleitor antipetista que está desesperado com a volta do PT, a verdade é essa, você sente isso das pessoas com quem você conversa que são antipetistas e que veem no crescimento do Haddad a possibilidade da volta do PT e que estão se refugiando no Jair Bolsonaro como um antídoto para essa vitória petista. Pode haver um novo chamado a essas pessoas para que resolvam a questão no primeiro turno. Aliás, está havendo. Circulam aí em grupos de WhatsApp publicações do tipo: vamos resolver no primeiro turno, o segundo turno é mais fácil de haver fraudes nas urnas eletrônicas, esse tipo de coisa que a candidatura do Bolsonaro tem difundido. Por que esse apelo? Porque justamente o que você falou. A situação dele no segundo turno se deteriorou por esse Datafolha e por esse Ibope. E isso é uma consequência desses fatores que eu mencionei, né? Dos fatores negativos para a candidatura dele. Então, a ideia do bolsonarismo é fazer um empuxo para forçar uma vitória no primeiro turno. Ele sai do hospital nesta semana, isso pode ajudar. Talvez possa ir ao debate da Globo. Então, tem alguns fatores que têm de ser levados em conta. Essa pesquisa sozinha não nos permite concluir que ele chegou a um teto ou que mesmo que ele é inviável no segundo turno. A gente sabe que a dinâmica de segundo turno é totalmente diferente do primeiro e vários fatores entram na balança. Mas, por hora, ele fez uma parada. A gente não sabe se é uma parada para indicar para baixo ou uma parada para continuar subindo. Andreasa, sua leitura inicial dos números. As duas pesquisas de ontem indicam uma tendência. Seria uma tendência de estagnação do Bolsonaro depois de um longo processo de crescimento aguçado, especialmente depois do atentado. É normal supor que haja, com tal grau de crescimento, próximo de ter 1/3 do eleitorado brasileiro, que o sujeito pare de crescer. Ele está num lugar muito favorável. Essa eleição, como tenho falado, é
plebiscitária, como tem sido no Brasil a eleição presidencial, especialmente desde 2006, e o Bolsonaro conseguiu se inscrever com rara habilidade como o anti-lulopetista nesse plebiscito. Esse plebiscito acerca da figura do Lula. Nesse caso, menos sobre o modelo de gestão petista e mais sobre se Lula é ou não perseguido, é ou não injustiçado. Isso de que tenho falado aqui. O Bolsonaro cresce e pode crescer mais, como bem disse a Vera agora há pouco, por incorporar, por representar esse sentimento antipetista, cujo aguçamento pode vir se o Haddad continuar crescendo. E há gordura para o Haddad crescer. Vocês vejam que o Ciro Gomes, embora já mostre ceder a sua posição um pouco, 39. Tem carne para queimar ali. Carne para queimar em função do Fernando Haddad. O cenário é de polarização. Se o Haddad continua crescendo e se aproxima do Jair Bolsonaro, o sentimento antipetista pode se mobilizar e dar um input, um rush final em prol do Jair Bolsonaro. A minha dúvida é se o sentimento antipetista, anti-lulopetista, já não está distribuído, já não está saturado, precificado no panorama eleitoral. O Geraldo Alckmin, por sua parte, com a pouca fresta que resta para si, tenta trabalhar a ideia de, olhando para o crescimento de rejeição ao Bolsonaro e os cenários de segundo turno, o velho argumento de voto útil, segundo o qual ele seria o único capaz de vencer a esquerda, no caso o Haddad, no segundo turno. Mas para ser beneficiado por isso, por esse voto útil, precisa crescer. Precisa oscilar para além da margem de erro. E isso ele não tem conseguido. Madureira, passo a bola para você. O que te chamou a atenção aí nesses números? A primeira coisa que me chama a atenção é que se você somar, né, os votos, as tendências, né, em favor do Bolsonaro, do Haddad e do Ciro, dá exatamente os 60%. Ou seja, restam 40% do eleitorado que está diluído, né? Já, quer dizer, cada vez mais fica configurada essa polarização entre 30% dos brasileiros pela direita e 30% dos brasileiros pela esquerda. Isso é que dá para depreender, não só dessa pesquisa, mas examinando as pesquisas anteriores. A rejeição do candidato Bolsonaro, Jair Bolsonaro, deixa claro, né, que ele realmente, a chance dele é ganhar no primeiro turno. Aí vale, tá chamada lei de Muricy, né? Vale tudo, inclusive esse argumento estapafúrdio de que no segundo turno tem mais possibilidade de fraude. Né? Eu não sei da cabeça do jumento que veio uma ideia dessa natureza. Quer dizer, pode ter fraude no segundo turno, mas não pode ter no primeiro, né, na urna eletrônica. Quando eu já cansei de repetir, a urna eletrônica, ela é muito mais segura, muito mais infensa a fraude do que qualquer processo analógico, né? Voto de papel, essa coisa toda. O voto da urna, como se fazia antigamente. Outra coisa que me deixa curioso é o teto do Haddad, né? O Haddad continua em vertiginosa subida e eu fico aqui conjecturando qual é o combustível dessa subida dele. Quer dizer, tem a primeira coisa, realmente, a transferência de voto do Lula, que eu acho que aí tem um fator de atrito, ou seja, não obrigatoriamente aqueles que votariam do Lula votariam no Haddad automaticamente. Eu não creio que o Haddad tenha realmente, ou que o Lula tenha realmente essa capacidade extraordinária de transferir 100% dos votos. Mas, por outro lado, eu vejo assim, que muitas das pessoas que fazem parte dessa rejeição ao Bolsonaro, principalmente os seguidores do Ciro, façam do Haddad um voto útil. Então, aí acumula um pouco mais de empuxo para essa subida do Fernando Haddad.
É o que temos para o momento. Quer dizer, se nenhum fato novo, extraordinário acontecer, né, nós vamos encaminhar para uma polarização que é péssima para o Brasil, né? Se você tem um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, independente do resultado, o Brasil já tem contratado 4 anos de crise, né? Sem esquecer que a gente já está em crise há muitos anos. Quer dizer, o tecido social, eu não sei sinceramente se o tecido social aguenta tanto desgastamento, né? No dia seguinte você já vai ter, né, pelo menos 30% da população questionando o resultado das urnas e questionando o governo, né, que ganhou a eleição. Isso que me deixa extremamente preocupado. E essa coisa aí que a gente vai discutir mais para frente, que é essa possibilidade aí de unificação dos candidatos de centro, que é um fato que pode acontecer, eu acho remoto, mas enfim, da pesquisa, o que eu posso dizer assim com segurança é isso aí. Muito bem, Andreasa está pedindo passagem Silvio. ali, depois na sequência eu vou colocar alguns outros números aqui da estratificação dos dados. Vai lá, Andreasa. Tá bom, não, eu queria desenvolver aqui uma ideia a que a Vera fez referência, porque a gente verifica que pela primeira vez em setembro, pós-atentado especificamente, o Bolsonaro andou de lado, e dando a ideia de estagnação, né, de um possível teto, expressão que as pessoas adoram, mas há aí no horizonte alguns fatos novos que podem representar o componente combustível para esse rush do Bolsonaro em busca da vitória no primeiro turno. Quer dizer, uma agregação do sentimento, do que resta disperso de sentimento anti-lulopetista aí, porque essa é a matéria da eleição. São duas coisas. Primeiro, a Vera falou, a saída do Bolsonaro do hospital, possivelmente na sexta-feira. Isso vai ser um evento político. Eu imagino que um evento político de grande magnitude. Não me surpreenderei se o Bolsonaro desfilar, com os cuidados devidos, se houver uma saída triunfal dele do hospital. Um fato político importante. Outro, nós comentamos ontem, é o tal manifesto, há muitas dúvidas sobre se sairá ou não, o tal manifesto de pacificação, o tal manifesto de compromissos democráticos. Se funcionar, e eu acho que pode funcionar como uma nova carta ao povo brasileiro, esses dois componentes podem ser decisivos nessa reta final como fatos novos favoráveis ao Bolsonaro. Pois é, mas tem outros fatos novos contrários a ele também, né? E a onda anti-Bolsonaro pode estar também só começando. Dia 29 tem um grande protesto de mulheres contra ele. Esse protesto está ganhando algumas adesões importantes de pessoas conhecidas. Ontem foi a Anitta, a gente não teve tempo de comentar. Outros artistas aderindo, etc. Isso pode criar uma onda de opinião. Então tem fatores que são favoráveis a eles, como esse mesmo que eu mencionei, que o próprio Andreasa mencionou, mas há outros contrários também. O fato é que a gente está caminhando, se nada mais mudar, e se essa profecia autoimposta aí da polarização nos extremos se confirmar, para uma eleição que terá uma disputa de um recorde de rejeições. A gente vai escolher quem é o menos odiado, algo inédito desde a redemocratização. Os dois têm aí uma soma de 76% de rejeição. É lógico que tem superveniência nesses números, porque você pode rejeitar um e outro. Então não é que eles são rejeitados por 76% do eleitorado, mas um tem 46% e o outro tem 30%. O Haddad tem até mais quando você leva em consideração um outro recorte, o recorte justamente focado no Lula. O Haddad apoiado pelo Lula, você apoiaria? 39% dos ouvidos pelo Ibope neste recorte disseram que de jeito nenhum. Então, vai ser uma disputa para ver quem é o menos odiado, e aí essa disputa, Silvio, se dá no terreno da desqualificação, se dá no terreno da guerra, se dá no terreno do xingamento, que é esse mesmo ambiente que nós estamos vivendo aí no dia a dia, nas redes sociais, nas nossas vidas, etc. Dilma e Aécio, ela tinha 31% e ele 19% de rejeição. Já foi uma eleição bastante conflagrada. Nessa altura,
A Dilma tinha 38% de intenções de voto e a Marina Silva, que era a segunda nessa altura da eleição, tinha 29%. Agora, o Bolsonaro, que é o líder, tem 28% e o Haddad, que é o segundo, tem 22%. Então, caiu muito o índice de votos nos candidatos e aumentou muito a rejeição. O que é uma amostra de que nenhum desses dois que estão aí se galvanizando como polos são capazes de ter o apoio da maioria da população, da maioria do eleitorado. Os indecisos também são recordes. Hoje em dia chegam a 18%. Em 2014 eram 12% a essa altura. Em 2010 eram 10%, 2006 eram 9%. Então você tem uma eleição em que o eleitorado está indo votar, tendo de tomar um antiácido antes. É bastante complicado. Vou colocar mais um elemento aqui. Enquanto vocês comentavam, eu estava fazendo um rápido passeio aqui por alguns estados, porque faltam 12 dias para as urnas e nesse período também as eleições para os governos estaduais passam a ter um cenário mais claro. Olhando para o Nordeste, por exemplo, onde você tem ali mais de 39 milhões de votos, né, 28% do eleitorado, alguns candidatos a governador devem ou têm grande chance e probabilidade de vencer no primeiro turno. E quase todos são do campo favorável ao Haddad. O Rui Costa na Bahia, o Wellington Dias no Piauí, Flávio Dino no Maranhão, Camilo Santana no Ceará, Renan Filho em Alagoas. Em Pernambuco também não tem um candidato do campo mais à direita e a bagunça que pode ser em outros estados como o Rio de Janeiro. Eu queria perguntar, começo por você, Madu, o quanto vocês acham que essas disputas estaduais podem fazer alguma diferença no cenário presidencial agora, na reta final? Eu acho que podem fazer diferença sim, Silvio. Eu já falei outro dia aqui no programa, essa é a verdadeira herança maldita que sobrou dos governos militares, que é essa desproporção que o Nordeste, os estados do Nordeste têm. Veja bem, isso não é culpa dos nordestinos, deixar isso logo bem claro, hein? Não é culpa dos nordestinos, não é culpa do povo do Nordeste, não, isso é culpa exclusivamente dos governos militares, que pelas características, né, da política nordestina, né, do coronelismo, do atraso, que também não é culpa da população nordestina, não, pelo contrário, é culpa das lideranças, aquela coisa toda, tem uma desproporção clara, né? O Nordeste, o eleitorado nordestino tem um peso excessivo no quadro eleitoral, com o resto do país. Isso é injusto, né? Isso não é legal. E hoje eu diria que o PT é a arena pós-moderna, porque os militares criaram justamente essa desproporção para que o seu partido, a Aliança Renovadora Nacional, a famosa Arena, né, garantisse a sua vitória no cômputo geral, porque o MDB na época, que era o único partido da oposição, ele tinha mais força nos estados do Sudeste e do Sul. Né? Então você criou essa desproporção, esse descalabro que jamais foi sanado, foi resolvido. Né? Você tem então, evidentemente, essa desproporção. E por essa mesma natureza, né, de como se é exercido o poder no Nordeste por força da própria pobreza, indigência da população, ou seja, a famosa indústria da pobreza, né? Eu fico espantado, né, como um sujeito como o Renan Calheiros, né, está na frente das pesquisas para senador, e o filho dele, o capitãozinho hereditário lá, qualquer coisa Calheiros, né, é o campeão para se reeleger como governador, e até o PCdoB, né, quem diria, o velho PCdoB, né, lá no Maranhão, né, se sarneizando, né, lá ele enfrenta justamente a Rosiana Sarney. Pois não, sim, mas ele está, exatamente, mas na decadência dos Sarneys, ele está adotando uma postura exatamente como o dos Sarneys, o clã dos Sarneys assim fazia, né? É o clientelismo, é a política do atraso, é essa coisa arada toda. Só que ele se diz de um partido de esquerda, né? Um partido preocupado com a melhoria da população, essa coisa toda. Então, esses fenômenos realmente me deixam, eu diria, revoltado.
Eu acho que essa divisão regional, ela está se tornando histórica, né? Não é desta eleição, é algo que vem se intensificando aí ao longo das últimas eleições e certamente guarda relação com essa baixa escolarização, baixa renda do Nordeste, mas eu discordo dessa coisa do Madureira de que o Nordeste tem um peso desproporcional, uma vez que a eleição para o Executivo é um eleitor, um voto, não tem. Então, no cálculo, no peso que o Nordeste tem para eleger o presidente da República, não tem nenhuma sobre-representação. Aliás, uma região que precisa, sim, ser assistida justamente para que supere esse atraso e possa fazer suas escolhas políticas de uma maneira mais esclarecida. Mas isso não explica, né, o fenômeno que a gente está assistindo. O Haddad está crescendo no Sul, por exemplo. E, por outro lado, o Bolsonaro, com todos esses problemas que a gente evoca aqui, suas declarações polêmicas, etc., tem entre os mais ricos, mais escolarizados, o seu público mais fiel, o seu maior percentual do eleitorado. Então, essas questões sociológicas clássicas não respondem ao fenômeno que a gente está assistindo nessa eleição, que é essa polarização nos extremos, que ainda vai ter que ser muito estudada, que tem, eu acho que sua origem ali em 2013, naqueles protestos, e foi se fermentando na sociedade sem que se dessem conta. Tem também como, eu acho, um dos grandes fatores a Lava Jato e o desgaste que PT e PSDB sofreram, sendo que o PT tinha um líder carismático e o PSDB não. Então, quando veio a Lava Jato, um ainda se segurou mesmo com esse líder preso e o outro se esvaiu ali, se esfarelou, Silvio. Eu acho que das estratificações importantes, além dessa regional que você se referiu, tem essa estratificação de gênero, que eu acho que é um fenômeno também novo. Eu não me lembro de outra eleição em que houvesse uma discrepância tão grande no voto feminino e masculino. É muito gritante. O Bolsonaro chega a 35% entre os homens e não chega a 20% entre as mulheres. Então é algo bastante diferente, e como elas estão no bloco das indecisas, elas também têm 10 pontos percentuais acima dos homens no bloco dos indecisos, isso pode ser capaz de provocar mexidas aí na última hora nos percentuais. Andréa, sigo com você. Eu queria depois só um esclarecimento. Pode? Pois não. Tá bom, só um minutinho, Madu. Vai lá, Madu, vai lá. Não, Vera, só no caso do Nordeste, realmente, cada pessoa é um voto para os candidatos majoritários, mas os proporcionais, os candidatos, né, a deputado federal e as assembleias legislativas, eles funcionam como uma correia de transmissão, entendeu? Eles que, na verdade, têm o acesso ao eleitorado lá dos grotões, então acaba criando esse sistema perverso que acaba influenciando nos candidatos majoritários também, entendeu? De uma maneira indireta, mas eu acho que é muito forte, era só isso. Obrigado. Vai lá, Andréa. Eu queria voltar à questão regional, porque é evidente que há uma polarização, embora eu não acho que seja exatamente de extremos, é a polarização histórica, plebiscitária, insisto, que há no Brasil, pelo menos desde 2006, desde a reeleição do Lula, a campanha da reeleição do Lula, aquela em que pela primeira vez o Bolsa Família foi um agente eleitoral importante, um elemento eleitoral importante e decisivo no Brasil. Desde então, os mapas eleitorais brasileiros, as eleições subsequentes e o mapa que nós temos hoje se tornou cristalizado. Existe uma divisão muito clara eleitoral. Os mapas eleitorais do Brasil mostram isso. O Norte e o Nordeste, chamemos de vermelho, historicamente petista, sólida, maciçamente lulopetista. Daí porque eu acho que o arranjo estadual, regional, nesse primeiro turno, beneficia, sobretudo, o Fernando Haddad, porque a coisa é muito consistente e tem uma construção histórica forjada com o Bolsa Família como agente decisivo ao longo desses anos todos. Do outro lado, a coisa é mais difusa, chamemos de votos azuis, aqueles que o PSDB achou que tinha, que eram seus votos jogando parado, deitado em berço esplêndido, porque ao longo dessas eleições recebeu esses votos por falta de opção.
A ascensão do Jair Bolsonaro, percebendo que esse lugar estava vago, ocupando esse lugar, tomando esse lugar, se tornando, nesse jogo plebiscitário, o anti-lulopetista, é o beneficiário, tomou esse lugar, mas não há um monolito a seu favor no campo azul, chamemos assim. Há uma dispersão dos votos. Daí porque o Geraldo Alckmin tem lá os seus 8, 9, talvez 10%, e assim vai. No Norte e no Nordeste, a votação esperada para o Fernando Haddad, com a operação dos estados, é muito grande. Então, nesse primeiro turno, Silvia, para te responder a questão, eu acho que a operação regional, o arranjo regional, a costura regional, vejam o que o PSB fez. Declarou neutralidade na eleição nacional, portanto não dando seu tempo de TV a qualquer um dos candidatos diretamente, mas lá onde o PSB existe, no Nordeste, o arranjo está feito com o PT. É uma máquina muito poderosa trabalhando a favor do Fernando Haddad, com resultados evidentes. Daí porque para mim sempre foi muito claro que, uma vez nomeado o cavalo, baixado o corpo do guia no cavalo, o Haddad cresceria.